Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica com o professor Eduardo. Na videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre projeção de Fischer e moléculas com mais de um centro quiral. Lembrando que essa projeção de Fischer é uma forma simbólica de desenhar átomos de carbono assimétricos. É mais ou menos isso aqui, mais ou menos não, é de fato isso aqui, tá? Mas vamos à aula então, né? Antes, porém, deixa eu falar quem foi Hermann Emil Fischer. Ele nasceu em 1852 na Alemanha e morreu em 1919 também na Alemanha. O curioso é do que ele morreu. Ele morreu intoxicado, uma intoxicação crônica, né, por fenilhidrazina. Mas sobre Emil Fischer, ele defendeu o doutorado dele em 1874. Ele trabalhava com Bayer. O Bayer, que era o orientador de doutorado dele, e no doutorado ele trabalhou com fenolftaleína, algumas propriedades da fenolftaleína. Outra coisa curiosa é que ele ganhou em 1902 o Prêmio Nobel de Química. Então essas são as curiosidades sobre Emil Fischer. E a projeção de Fischer é essa daqui, ó. Tá? Se eu tiver aqui um carbono assimétrico, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um carbono assimétrico. Eu não posso desenhar aqui no meio o carbono. É essa a mensagem que é dada subliminar, né? Que isso aqui é uma representação de Fischer. Se eu desenhar o carbono aqui no meio, ó, onde está ali aquela intersecção desses dois segmentos de reta, se eu desenhar aqui o carbono, não representa a forma de Fischer. Para representar a forma de Fischer, tem que estar dessa forma aqui. Então aqui tem um ligante, aqui tem um segundo ligante, o terceiro ligante e o quarto ligante. Mas o que significa isso, né? Isso aqui é uma figura tridimensional. Então, como que se constrói? Como que eu devo enxergar isso? Isso aqui você deve enxergar assim, ó. Isso aqui, ó, que está no horizontal, essa linha na horizontal, significa que isso aqui, ó, esse átomo B, ou conjunto de átomos, né? E esse conjunto de átomos, ou um átomo D, está saindo do plano do computador aí que você está vendo. Está saindo do plano da tela do computador. Já isso aqui está entrando no plano da tela de computador, né? Isso aqui está indo lá para baixo desse plano que é a tela de computador. E é isso que é a projeção de Fischer. Mas no que a gente se inspira nisso aqui? Como é que funciona isso aqui? É assim, ó. A gente enxerga isso, mas é essa a imagem que tem que formar na nossa cabeça. Lembre-se que essa cunha preenchida quer dizer que a letra B está saindo do plano do computador e isso aqui, ó, também está saindo desse plano da tela do computador. Enquanto que A e C, que é essa cunha tracejada aqui, significa que está indo lá para o fundo da tela do computador. Mas de que maneira que é construído isso a partir de uma molécula qualquer? Então vou mostrar para vocês. Olha o próximo slide, ó. E aqui está, ó. Vamos supor que eu tenha essa molécula, tá? Eu não posso construir essa projeção de Fischer se eu não partir de uma representação de uma molécula de forma tridimensional. Não é possível. Se não partir de uma forma tridimensional, se partir de um desenho na sua forma plana, eu posso desenhar de qualquer jeito, porque não está pré-estabelecido. Mas estando assim, ó, do jeito que está aqui está pré-estabelecido que isso aqui é uma molécula tridimensional, em que o grupo OH aqui está no plano do computador, da tela do computador, o grupo etil também está no plano, que são essas linhas aqui, tá? Já a forma de cunha preenchida significa que o grupo metil está saindo do plano do computador e que o hidrogênio está entrando no plano do computador, né? Sempre que eu falar computador, entenda como a tela do computador. Agora, como que eu transformo isso aqui na projeção de Fischer? É isso que nós vamos ver agora. Então é assim, ó, você vai ter que fazer o seguinte, você tem que olhar essa molécula de tal maneira que você vai trazer dois ligantes, seja qualquer dupla, né, para frente e vai enviar dois outros ligantes lá para o fundo. Eu fiz assim, ó, vocês poderiam fazer da melhor maneira que vocês conseguirem enxergar. Mas eu fiz assim, ó, eu coloquei o olho aqui, tá vendo? Eu tô olhando aqui nessa molécula aqui. Se eu estiver com os olhos aqui, sabe o que acontece? Esse grupo metil está à minha esquerda e vindo de encontro aos meus olhos. Esse grupo OH está à minha direita e vindo de encontro aos meus olhos. Enquanto o grupo etil está acima e indo para o fundo, lá em relação aos meus olhos.
E o hidrogênio também está indo para o fundo em relação aos meus olhos. Então isso aqui eu posso desenhar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então fica dessa forma aqui. Veja, ó, meus olhos estão aqui. E aí esse grupo etil ficou lá para cima, como está mostrando aqui, só que lá indo, fugindo do encontro aos meus olhos. Já o grupo H está vindo de encontro aos meus olhos, o grupo metil também, e o hidrogênio também indo lá para o fundo. Foi o que desenhei aqui. Agora, isso aqui está na forma de Fischer? Está na forma ideal para escrever a estrutura de Fischer, que está aqui, ó, a projeção de Fischer. O que significa esse grupo H e esse grupo metil aqui na horizontal? Que eles estão saindo do plano da tela do computador, enquanto o grupo etil e hidrogênio estão indo ao fundo da tela do computador. Então esse é o significado da projeção de Fischer, tá bem? Muito bem. Vamos a mais alguns detalhes aqui importantes. Que detalhe seria esse? Então olha para cá. Tá vendo esse carbono aqui, que é um carbono quiral? Um carbono com 4 diferentes ligantes? E por isso ele é chamado de carbono quiral? Qual seria a designação para ele em relação a ser R ou ser S? É isso que eu vou ensinar para vocês agora. Vamos relembrar como é que a gente faz isso? A gente se baseia no quê? Em Ken, e Gold e Prelog. O que a gente tem que fazer? A gente tem que numerar esses grupos que aqui estão ligados a esse carbono quiral, numerar com 1, 2, 3, 4, segundo a prioridade estabelecida pelas regras de Ken, Gold e Prelog. Então existem duas possibilidades aqui, né, sobre essa numeração. A possibilidade número 1 seria essa daqui, ó. Você ter o número 4 na horizontal ou ter o número 4 na vertical. Quando eu digo estar aqui na horizontal, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. E quando eu digo aqui na vertical, pode ser embaixo ou pode ser em cima. Então são essas duas únicas possibilidades relativas ao número 4. Por que o número 4 é tão importante, professor? Pelo seguinte, lá nessas regras de Ken, Gold e Prelog, o que a gente faz? O de menor prioridade, que é o número 4, a gente tem que jogar lá para o fundo e fazer a leitura disso. Muito bem, então vamos fazer isso, tá? Só que quando a substância está escrita na forma de projeção de Fischer, esse negócio de jogar lá para o fundo fica bem mais simples, mas extremamente simples. Então vamos pensar sobre isso aqui, ó. Então é o seguinte, vamos ao caso em que o número 4 está na horizontal. Se o 4 estiver na horizontal, como que você deverá sempre proceder? Se estiver na projeção de Fischer, tá? Você vai repetir o número que tiver aqui em cima, você vai repetir aqui. O número que tiver aqui embaixo, você vai repetir aqui. E o número 4, você vai esquecer do número 4. E se o 4 estiver aqui à direita, você pega esse número 2 que está aqui à esquerda e coloca no lugar do 4. Desse jeito aqui, ó. Ó, o número 2 ficou lá. É sempre assim. Você vai pegar e apagar o número 4, esteja ele à direita ou à esquerda, e o número que tiver, o outro número que estiver na horizontal, você vai colocar no lugar do número 4. E aí você vai ver a ordem crescente desses números. Neste caso aqui, ó, cresceu aqui, ó, no sentido horário. Se cresceu no sentido horário, o que acontece? Você tem que dar a denominação R. O que significa R mesmo, professor? Isso que significa rectus. Agora, se acontecer do número 4 não ficar na horizontal, agora não está mais na horizontal, o que ele está? Ele está na vertical. Aí fica mais fácil ainda, porque você não precisa lembrar de nada, é só apagar o número 4, como estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Apaguei o número 4. E aí você vai ver como que essa numeração está crescendo. Neste caso aqui, ó, está crescendo nesse sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, ele é sinister, tá bom? Então é assim que se faz. Vamos usar o exemplo que a gente está trabalhando ali, né, no slide anterior, que era isso aqui. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, bom, vocês sempre vão fazer isso. Faça isso no seu caderno, faça isso no seu rascunho, faça um rascunho aí na sua casa, né? Você vai fazer assim, ó. Primeira coisa, você vai montar a estrutura de Fischer aqui, né? A base da estrutura de Fischer, que são esses dois segmentos de retas aqui, né? Fazendo um ângulo de 90 graus. O que significa essa reta horizontal? Que o que tiver aqui vai estar saindo do plano do computador.
E o que tiver assim, ó, na vertical, vai estar entrando aí no plano da tela do seu computador. Mas como que é a designação aqui? Vamos lá para a regra de Ken, Gould e Prelog? Vamos. Qual desses aqui tem maior prioridade? É o oxigênio? Ou é o carbono? Ou é esse carbono em azul? Ou seria o hidrogênio? Vai ter maior prioridade aquele que tiver maior número atômico, que nesse caso é o oxigênio. Agora, vamos mais adiante? Vamos. Quem tem maior prioridade? Carbono ligado a um grupo metil ou carbono ligado só a hidrogênio? Carbono ligado a grupo metil. Ali está. E depois, prioridade número 3 é esse grupo metil que aqui está. E prioridade número 4 é o hidrogênio. O que a gente deve fazer sempre que o 4 cair aqui na vertical? Apaga o número 4. Pronto, apaguei. E agora, isso aí está na forma horária ou anti-horária? Crescendo 1, 2, 3 na forma anti-horária. Então, esse aí é um caso S. Então, é assim que a gente faz. Agora, tem outra coisa muito importante que eu preciso falar com vocês. É o caso em que existem 2 ou mais carbonos quirais na molécula. Então, vamos ver isso? Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês uma molécula com 2 centros quirais. Aqui está ela. Muito bem. Quais são os centros quirais aqui, professor? É aquele lugar onde tem 4 diferentes ligantes. Que neste caso aqui, ó, vou usar essa caneta, é esse carbono aqui, tá vendo? Esse carbono aqui e esse carbono aqui. São 2 centros quirais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que desenhar essa molécula, esse é o objetivo, né? É desenhar essa molécula na forma de projeção de Fischer. E aí a gente deve proceder assim, vai depender muito da sua prática nesse procedimento aqui. A gente vai ter que dar uma treinadinha assim, ó, bem boa para se habituar a pegar isso aqui e colocar na forma de projeção de Fischer. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês prestem muita atenção aqui o passo a passo, tá bem? E depois treina em casa. Não tem jeito, tem que treinar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, colocar essa molécula de uma forma que eu possa enxergar um pouquinho melhor. Então, eu vou colocar essa molécula desse jeito. Saiba que essa molécula é igualzinha a essa daqui. Essa forma de projeção que eu coloquei aqui é igualzinha a essa forma de projeção que eu coloquei aqui. O que eu fiz? Eu peguei essa molécula como um todo e fiz assim, ó. Fiz esse giro assim com ela. Quando eu fiz esse giro, olha só, esse grupo H, quer dizer, esse hidrogênio está aqui. Vocês perceberam? Eu puxei assim para você olhar de frente. É como se eu estivesse com os olhos nesse lugar aqui, ó, e olhando aqui. Muito bem, quando eu tô com o olho olhando aqui, ó, meu zoião tá aqui, ó, né? Ó, meu zoião ali. Eu tô olhando aqui, o que acontece? Eu enxergo isso aqui. Tá vendo esse grupo aqui, ó, isso aqui tudo, que é o CH2OH, que é onde está o grupo OH do álcool, desse álcool aqui, nesse carbono aqui. Olha só, ele está aqui embaixo. Esse hidrogênio, se eu estou com o olho aqui, ele está à direita, por isso que eu coloquei aqui à direita. Esse grupo OH, que eu coloquei, se eu olho daqui, ele está à esquerda, por isso que eu coloquei o grupo OH aqui à esquerda. Isso aqui ficou tudo lá para o fundo, porque meus olhos estão enxergando aqui. Então, tá vendo essa cunha aqui, ó, significa que isso aqui, ó, vem lá do fundo para frente. E esses grupos aqui estão tudo apontados lá para o fundão, tá bom? Olha a carbonila aqui, tá aqui. Olha o grupo OH à direita de quem está lá olhando. Se você olhar aqui, ó, da tela do computador, você vai falar para você, mas professor, isso aí está à esquerda. Eu concordo com você, não discordo. Mas você está com o olho aqui, nesse lugar, você está olhando por aqui. Então, ele está à sua direita. Se você é o observador, ele está aqui à sua direita e o hidrogênio está à sua esquerda. Então, a primeira coisa é fazer isso. Por que fazer isso? Ora, pelo seguinte, porque isso aqui, ó, já está saindo do plano do anel, tá bom? Agora, olha só o que eu fiz no próximo, aqui, ó, o que eu fiz? Ó, o próximo movimento meu foi o seguinte, eu peguei isso aqui e suspendi, tá? Levei assim para cima. Quando eu levo isso aqui para cima, isso aqui fica no plano. E o OH e o hidrogênio que estava lá para o fundo, continua lá no fundo. E esse hidrogênio que estava aqui para frente, esse grupo OH que estava para frente, continua para frente. Mas como eu puxei isso aqui, ó, esse CH2OH foi lá para o fundo, porque eu puxei para frente, tá? Agora ficou assim isso aqui, tá bem? Muito bem. E agora, bom, lembre-se que eu tenho que pegar esses grupos que estão na horizontal e deixá-los saindo do plano do anel. Quer dizer,
do plano do computador aí, do plano da tela do computador. Então, para isso sair do plano da tela do computador, o que eu tenho que fazer? Eu pego e vou ter que pegar e rotacionar esse carbono aqui. Por que rotacionar? Para fazer esse grupo OH sair em direção aos seus olhos. Então, eu vou rotacionar isso aqui. Quando a gente rotaciona isso ali, olha só o que acontece. Isso aqui eu rotacionei, eu dei um giro assim, sabe? Um giro, e não foi nem tão pequeno igual eu estou colocando aqui. Deixa eu até corrigir aquele giro que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Esse giro foi um giro de 180 graus, tá? Não foi um giro pequeno, não. Então, eu saí daqui e trouxe isso aqui para cá, ó. Girei isso aqui. Ao girar isso aqui que estava indo lá para o fundo, vem aqui para frente. E esse aqui, ó, que está também indo lá para o fundo, vem aqui para frente. E isso aqui que estava aqui em cima, vai lá para baixo. Veja, o que está na horizontal, que é isso aqui, está saindo do plano. Isso aqui que está na horizontal, que é isso aqui, também está saindo do plano. Que é o objetivo da forma de Fischer de representar. E aí, tudo isso, deixa eu apagar tudo isso para não ficar tão confuso. Então, apaga tudo, pronto. E aí, como é que vai ficar isso aqui na forma de projeção de Fischer? Bom, para colocar isso na forma de projeção de Fischer, vai ficar assim. Veja que o CH2OH está aqui na vertical, está saindo do plano. Essa carbonila, que também está aqui, está lá para baixo, está entrando no plano. Eu falei saindo, né, se eu não me engano. Está entrando no plano, está entrando no plano. O que está saindo do plano são os grupos OHs e os dois hidrogênios, por isso que eu desenhei assim. Agora, tem um esqueminha que vocês nunca vão errar. Não precisa passar por tudo isso aqui, não. O esqueminha é o seguinte. Se você conseguir sair daqui e vir para cá, olha só o que acontece. Tá vendo essa parte aqui da frente? Você desenha igual está lá, ó. CH2OH para baixo, CH2OH para baixo. Grupo OH para a esquerda, grupo OH para a esquerda. Hidrogênio para a direita, hidrogênio para a direita. Agora, pega a segunda parte da molécula, que é essa segunda parte aqui, ó. Esqueça isso aqui de baixo. A segunda parte da molécula. O que tiver aqui à direita, você desenha aqui à esquerda. E o que tiver aqui à esquerda, você desenha aqui na direita. E esse aqui que está lá para cima, deixa como está. Pronto, está desenhada a estrutura de Fischer para esses sistemas que ficam desse jeito aqui, tá? Deixa eu apagar tudo de novo. Então, era isso que eu queria que vocês soubessem. Agora, tem outra coisa que é mega importante, mas é muito importante mesmo, que é fazer o quê? É pegar isso aqui, ó, que é o carbono quiral, esse aqui que é o outro carbono quiral, e designar para ele a nomenclatura R ou S. Então, vamos fazer isso? Então, vamos. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar essa molécula em duas partes. Que partes serão essas? Essa primeira parte aqui, onde tem o primeiro carbono quiral, e depois essa outra parte aqui, onde tem o segundo carbono quiral. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos designando R ou S para cada um desses carbonos quirais. Então, vamos fazer isso. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, e que eu acho que seria bom vocês fazerem isso, é pegar isso daqui e escrever aqui ao lado, igual eu fiz aqui, né, na sua forma de Fischer. Eu escrevi a carbonila está aqui, eu escrevi aqui, o grupo OH esquerdo eu escrevi aqui, o hidrogênio à direita eu escrevi aqui, e esse R aqui representa tudo isso aqui, ó, tá? Então, ok, tá bem. Agora, qual a próxima fase? Agora, a próxima fase é atribuir a prioridade pelo método de Ken e Gold e Prelog. Como é que a gente faz isso? Muito bem, a gente começa a comparar, todo mundo, tá? Então é assim, ó. Vamos comparar quem é que tem maior número atômico. Oxigênio, carbono, ou hidrogênio, ou esse carbono aqui. Veja que primeiro a gente olha para quem está diretamente ligado ao carbono aqui do centro, o carbono quiral. E quem está diretamente ligado ao carbono quiral aqui é o oxigênio. Nesse caso aqui, ó, é o carbono. Nesse caso aqui é o hidrogênio. E nesse caso aqui que eu chamei de R, eu chamei tudo isso aqui de R, é esse carbono também. E quem é que tem maior prioridade? O oxigênio. Então, supostamente aqui vai ficar o número 1. Agora, quem é que tem maior prioridade? Hidrogênio ou carbono? Carbono. Hidrogênio ou esse carbono do grupo R? O carbono do grupo R. Agora vem a pergunta mais difícil. Quem tem maior prioridade?
Esse C dupla O simples H ou esse CO, CC ou CH. E agora, como definir isso? Não tem jeito, tem que ir para aquela a terceira regrinha do sistema Ken-Gold de Prelog. Qual que é aquela terceira regrinha? Muito bem, isso aqui é uma carbonila, não é? Então a gente tem que enxergar isso aqui, ó, desse jeito. Ah, e quando tem dupla, lembra que eu falei? O que acontece? Quando tiver dupla, significa que esse carbono está ligado a 2 oxigênios e que esse oxigênio está ligado a 2 carbonos, lembra? Então vamos colocar aqui, ó, esse carbono com 2 oxigênios, aqui, ó, 1, 2, e o oxigênio com 2 carbonos. Então eu tenho que enxergar isso aqui, ó, dessa forma aqui. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte: quem é mais importante? Carbono ligado a 2 oxigênios e mais um carbono? Ou carbono ligado a 1 oxigênio? Carbono ligado a 2 oxigênios. Então, isso aqui vai ser o número 2, esse aqui vai ser o número 3, e esse aqui vai ser o número 4. E como é que fica isso? Fica desse jeito aqui, ó. Faça igual eu fiz ainda há pouco para vocês. Faço o risco aqui, outro risco, e vamos colocar prioridade. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Lembra no slide anterior? O que eu falei para vocês? Falei o seguinte: se o 4 aparecer na horizontal, o que a gente faz? Apaga o 4. E no lugar do 4, coloca quem estiver aqui, seja lá quem for. Foi isso que a gente vai, e é isso que a gente vai fazer. E eu coloquei essas cunhas aqui para a gente não esquecer que isso aqui está saindo do plano do quadro, né? Então isso aqui vem para cá. Lá está o número 1 no seu devido lugar. Então, e agora? Isso aqui vai ficar R ou S? Então vamos ver como é que esses numerais aqui crescem. Crescem nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3. Se está crescendo no sentido anti-horário, é porque ele recebe a designação S. Agora, vamos para esse outro carbono aqui de baixo. Agora, vamos tomar muito cuidado para você não confundir tudo isso que eu fiz com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui está o carbono, esse carbono aqui de baixo, né? Deixa eu só mudar aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui? É esse carbono aqui, tá bem? Ok. Muito bem, à esquerda dele tem um grupo OH, esse grupo OH aqui é esse grupo OH aqui, esse hidrogênio aqui é esse hidrogênio aqui, esse grupo inteiro aqui, ó, é esse grupo inteiro aqui, e esse carbono aqui, ó, tá vendo esse carbono quiral aqui? É esse carbono aqui, com seus respectivos ligantes, só para facilitar a comparação que nós vamos fazer. Então vamos fazer comparações? Então vamos. Bom, carbono, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem vai receber o número 1? O oxigênio. Agora vamos para o próximo. Nós estamos fazendo o quê? Definindo as prioridades. Então, essa aqui é prioridade número 1. Quem é prioridade número 2? Carbono ligado a carbono e grupo OH ou carbono ligado a grupo OH? Carbono ligado a carbono com grupo OH. Só lembrando aqui, né, que essa carbonila é desse jeito, que é assim e que é assim. Então isso aqui, ó, tem maior prioridade do que isso aqui embaixo. Né? Porque quando você compara assim, ó, grupo OH com grupo OH, empatou. Hidrogênio com hidrogênio aqui, empatou. Agora, o outro hidrogênio aqui com carbono, ganhou o carbono. Pronto, acabou. Tá? Só para lembrar, tá bom? Agora, e aí, como é que fica essa numeração? Então fica assim, ó. Grupo OH o mais importante aqui. Aquele carbono lá de cima mais importante do que o carbono de baixo aqui. Carbono aqui embaixo é o terceiro em importância. E por fim, o número 4, que é o hidrogênio de menor importância. O que eu acabei de falar ali, né? Que essa parte horizontal significa que está vindo de encontro aos nossos olhos. E mais, que se o número 4 estiver na horizontal, o que a gente faz? Apaga o número 4, né? Repete isso aqui, ó, 2 e o 3. Apaga o número 4 e quem estiver aqui à esquerda vai para lá, para o lugar do número 4. Coincidentemente, esse carbono aqui de baixo também recebe a designação S. E como que ficaria essa substância aqui? O nome dessa substância, né? Que aliás, é um açúcar. Ficaria assim, ó, 2S. Lembre-se que isso aqui é o carbono da carbonila. Então, vai receber o número 1, aqui o número 2, o número 3 e o número 4. Então, fica assim, ó, 2S, 3S. Para informar que o carbono 2 tem a designação S, que o carbono número 3 tem a designação S. E aí vem o nome dos ligantes aqui, desses substituintes aqui, né? Os grupos OH, 2, 3, 4, tri.
hidroxibutanal. E assim fica, tá bom? Então eu queria que vocês assim voltassem o vídeo, prestassem atenção, tentassem fazer, reproduzir o que foi feito, tá bem? E agora eu quero falar para vocês sobre algumas curiosidades sobre os açúcares, né? Isso aqui é um açúcar, isso aqui é uma aldose, né? É uma aldose porque isso aqui é o grupo aldeído. Mas qual é o açúcar mais simples que a gente conhece? Qual é a aldose mais simples que a gente conhece? Essa daqui, ó, o gliceraldeído. Eu coloquei esse maisinho aqui para lembrar a vocês que isso aqui desvia o plano da luz polarizada para a direita. Mas dê uma olhada nisso aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Se eu fizer aqui a nomenclatura, né, ROS, para esse carbono aqui do centro, sabe como é que vai ficar? Já vou adiantar a vocês. Vai ser R. Esse grupo H aqui, ó, à direita aqui, quando você escreve desse jeito aqui, seguindo essa regra, em que a carbonila fica lá em cima, aí vem o carbono quiral e depois vem o carbono não quiral. Se esse grupo H estiver à direita, para este caso, para este açúcar, a gente vai chegar na hora e dizer, ele desvia o plano da luz polarizada para a direita e ele tem uma simbologia aqui, né, uma designação R. Mas é só para o caso do gliceraldeído mais. E se você escrever desse jeito aqui. Mas essa denominação R é uma denominação mais moderna. Não que seja muito moderna, não me entenda mal, mas é um pouco mais moderna. Antigamente, né, lá em 1906, esse pesquisador chamado Rosanoff fez o seguinte: toda vez que você representar o açúcar desse jeito aqui, ele vai receber a designação não R, mas sim de açúcar. E neste caso aqui, e só o caso do gliceraldeído, esse D significa que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Mas é só no caso do D-gliceraldeído. Não vale para os demais açúcares essa história que vai desviar para a direita. Vale a história que vai ser D, que eu já vou explicar para vocês. Agora, e se fosse um menos gliceraldeído? Porque assim, ó, isso aqui é a imagem disso. Se esse desvia para a direita, esse aqui vai desviar para a esquerda. Pronto, acabou. Agora, perceba vocês que o grupo H ficou à esquerda do gliceraldeído. Então, com certeza, ele desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, mas só vale para o gliceraldeído. Agora, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que, aqui ó, nesse carbono, que é o carbono quiral do gliceraldeído, esse grupo H estiver à esquerda, significa que ele vai ser um S-gliceraldeído. Mais ainda, como essa designação S é mais moderna, não que seja moderna, mas é mais moderna do que a designação D, então a gente não usa, por uma questão de tradição, a gente não usa o S aqui. Sabe o que a gente usa? A gente usa L-gliceraldeído. E o L-gliceraldeído certamente desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. E aí tem uma regrinha para todos os açúcares, sem exceção. Qualquer açúcar, desde que seja escrito nessa forma aqui, ó, na forma vertical, em que a carbonila fica lá em cima, que é o carbono número 1, e os demais carbonos ficam aqui para baixo. Se o penúltimo carbono estiver o grupo H à direita, só para o penúltimo carbono. Ó, isso aqui é o penúltimo carbono. Se o grupo H estiver à direita, ele é um D-açúcar. Ou, se preferir, por ser um aldeído, a gente fala D-aldopentose. Por que pente? Porque tem 5 carbonos. Contando todos os carbonos, tem 5 carbonos na cadeia. Se ele estiver escrito na forma horizontal, essa regrinha não vale. E se alguém chegar para você e falar D-glicose, você tem que pensar na hora bem assim. Ah, falou D-glicose? Lá naquele penúltimo carbono, o grupo H está à direita. É isso que vocês têm que pensar. Tá? Agora, percebam vocês que eu escrevi D aqui e não escrevi o mais. Por que eu não escrevi o mais aqui? Porque esse negócio de poder escrever mais só vale para o gliceraldeído. Para os demais açúcares com maior número de carbonos, para as pentoses, para as hexoses, para as tetroses, isso não vale. Tá? Olha mais um exemplo aqui. Ó.
Que é isso aqui? Isso aqui não é um aldose, um açúcar aldeído. O que é isso aqui? Isso aqui é um cetoaçúcar. Por quê? Porque isso aqui é uma cetona, ó, C dupla O, carbono de um lado e carbono do outro. Então isso aqui é uma cetona? É. Vale também a mesma regrinha aqui, professor? Vale. Então, olha aqui para o penúltimo carbono. Último carbono, penúltimo. O grupo OH está à esquerda? Está. Então, isso aqui é um L-açúcar. Mas não pode colocar que ele vai desviar do plano da luz polarizada para a esquerda. Não tem, isso você não pode fazer. Onde que a gente pode chegar à conclusão que vai virar para a esquerda? A gente tem que ir lá no laboratório e fazer a medição, lá no polarímetro, né? Então, essa aqui é uma cetoexose, professor? Sim, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, a ceto, por causa da cetona, exose, por ser um açúcar com 6 átomos de carbono. Então, eu queria muito que vocês guardassem isso, tá? Voltando aqui mais uma vez, vocês sempre vão olhar para o penúltimo carbono da cadeia, desde que essa cadeia seja escrita dessa forma. Olha aqui, coloquei algumas cadeias de carbono aqui, tá? Quer dizer, alguns açúcares, para que a gente olhe. Tá vendo aqui, D-eritrose. Por que recebe esse número? Esse nome, D-eritrose. Porque tá vendo aqui, o penúltimo carbono da cadeia, o grupo H está à direita. Olha isso aqui, é a D-xilose. Tá vendo aqui, o penúltimo átomo de carbono da cadeia está à direita. Mais ainda, a carbonila está tudo lá para cima, tá? Olha aqui, essa aqui, a cetona, está tudo lá para cima. Se eu tivesse invertido aqui, aí não poderia ser assim, tá? A gente só pode chegar a essa conclusão se tiver escrito nessa forma de Fischer. Isso aqui está na forma de Fischer, né? Tá, claro que tá. Eu não escrevi os carbonos aqui, não tem nenhum carbono escrito aí. Então, isso aqui é forma de Fischer. Você pode entrar lá na literatura e ver lá. Forma de Fischer para D-glicose. Vai estar escrito desse jeito, tá? Se escrever na forma espacial, aí vocês vão ver que não vai estar escrito assim, tá? Só é escrito assim porque está na forma de Fischer. Mas falando nisso, tá vendo o penúltimo carbono? O grupo H está à direita? D-glicose. Olha aqui a frutose. O penúltimo carbono está à direita? D-frutose. Agora, tem outra coisa muito importante, né? Que eu estou falando sobre moléculas de mais de um centro quiral. Quantos açúcares são possíveis quando esse açúcar tiver 4 átomos de carbono? Sabe como é que a gente define isso? A gente define da seguinte maneira. A gente pega e faz o seguinte. Conta o número de carbonos assimétricos. E pega 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Por exemplo, aqui tem 2 carbonos assimétricos. Aqui tem 3 carbonos assimétricos. Vou mudar o nome só para vocês se habituar. Eu não vou mais chamar de carbono assimétrico. Agora eu vou chamar de carbono quiral. Tem 4 carbonos quirais. Aqui só tem 3 carbonos quirais. Tá vendo aqui? Tá? O que são carbonos quirais? Carbonos ligados a 4 outros átomos de carbonos diferentes. Aí você me diria assim, não, professor, isso não procede. Olha para esse carbono aqui, quer ver? Vou até apontar aqui. Os alunos me perguntam isso na sala de aula, por isso que eu estou falando, tá? Tá vendo esse carbono aqui? Professor, isso aqui também é carbono, isso aqui também é carbono. Como assim 4 diferentes ligantes se carbono é igual carbono? É porque a gente não vê só o primeiro ligante. A gente olha para tudo isso quando a gente for definir se um carbono é quiral ou não. E a gente olha também para tudo isso, e tudo isso aqui é diferente de tudo isso aqui, que é diferente disso aqui, que é diferente disso aqui. Então é assim que a gente tem que enxergar. E não só o primeiro ligante. O primeiro ligante a gente enxerga para dar lá, que é a denominação R ou S. Tá? Então aqui tem 2 átomos de carbonos assimétricos? Tem. Então vamos fazer o seguinte. Quantos açúcares são possíveis partindo dessa fórmula aqui? 4 açúcares. E quantos são possíveis quando tiver 1, 2, 3, 4, 5? Quantas pentoses são possíveis? 2 elevado à terceira é 8. Quantas exoses existem na natureza que são aldoexoses? 2 elevado à quarta, 16. E as cetoexoses, quantas são possíveis? 2 elevado à terceira igual a 8. Então é assim que você tem que pensar. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa matéria, né, dar uma olhadinha no livro, aqui estão os bons livros, tá?
Então, o Solomons, a Paula Bruce, o McMurray, o Vohar. Voltando a dizer a vocês que lá em Química Orgânica, do volume 1, lá do Solomons, essa parte aqui tá bem bacana. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês vão gostar. Da Paula Bruce também é muito bom, do McMurray também é muito bom, do Vohar também é muito bom. Esses autores são todos muito bons. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.